São 9h14 aqui no Jornal Gente, entrevista chegando, vamos conversar com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Vocês lembram que ele esteve conosco há um tempo aqui, faz pouco tempo aliás, falando sobre medidas para reduzir a fila para concessão de benefícios do INSS, medidas que foram tomadas para reduzir o número e a espera daqueles que estão aguardando muito tempo pela concessão, principalmente do antigo auxílio-doença, né, que é o benefício mais requisitado aí, de mais importância para aqueles que dependem do INSS. Presidente, seja bem-vindo novamente aqui à Rádio Bandeirantes, ao Band News TV, no Jornal Gente. Aquelas medidas já foram implantadas? O senhor tem algum balanço para nos trazer aqui daquilo que foi anunciado? Muito bom dia para o senhor. Bom dia Pedro, bom dia Sônia, é um privilégio estar aqui com vocês. Sim, bom dia, presidente. As notícias são boas, né? A gente, quando conversou, nós estamos começando a implantar a troca de um modelo mais de perícia, né, presencial, para um modelo onde você traz o atestado médico como uma ferramenta importante para a gente atestar aqueles benefícios rápidos, né? Aqueles benefícios que são de 30, 40, até 180 dias. Não são benefícios para a vida toda, como a aposentadoria. Nós tínhamos, naquele momento, um uso do ateste médio muito pequeno, por volta de 350, 500 atestados por dia, e depois, inclusive com a ajuda da comunicação de vocês, obviamente, a população acreditou e nós estamos hoje tendo por volta de 10.500 por dia atestados médicos solicitados aqui, o benefício do INSS. Esse número de atestados acaba sendo conformado por volta de 8.000, então são 8.000 perícias a menos que eu tenho que fazer por dia. Isso é muito importante, Pedro, Sônia, porque a gente tem um déficit de perícia muito grande e o que faz acumular o tempo de espera das pessoas na fila, certamente em sua maioria, temos também outros problemas, mas é a demora na perícia. Nós temos dois benefícios importantes que usam perícia. O benefício por incapacidade, o antigo auxílio-doença, como você bem colocou, mas também o BPC-LOAS, da pessoa com deficiência. São benefícios onde você já tem uma necessidade rápida de entrega à sociedade do benefício pela proteção e que a perícia acaba impactando. Pois bem, com essas 9.000, 8.000, 9.000 perícias que eu não preciso fazer por dia porque estão optando pelo atestado médico, eu já cheguei num ponto de equilíbrio onde eu tenho mais oferta de perícia do que a necessidade. Então, o gráfico que aponta a quantidade de perícia em estoque, ele cai todo dia, 7.000, 6.000, 5.000, a depender do dia. E isso é muito alvissareiro, porque não é uma medida feita apenas e tão somente por um momento, uma medida emergencial, uma medida estruturante. Isso está fazendo com que o nosso tempo médio de espera melhore. Nós tínhamos em 45 dias, quando começou o governo, quando começou o ministro Lupe aqui no Ministério da Previdência, mais ou menos 20% a 23% só dos pedidos sendo atendidos em 45 dias. Nós estamos com 55% hoje, melhorando dia a dia, pouquinho melhorando dia a dia. Nós também tomamos uma outra providência, essa eu não tinha falado, porque foi depois da conversa que eu tive com vocês, que é também uma preocupação fiscal. Nós percebemos que há muitos benefícios, especialmente aqueles de prorrogação, né, quando a pessoa não se recupera e aí pede um pouco mais de prazo, em que havia um descontrole sistemático. Não é uma coisa não é nem uma bagunça, vamos dizer assim, mas era uma organização equivocada. O que acontecia? A pessoa ia pedir o seu pedido de prorrogação, ela já estava gozando do benefício, já estava terminando o benefício, o tempo do benefício dela, e ela, seja porque o médico falou, ou porque ela não se sentiu apta a retornar ao trabalho, ela pode pedir o tal do pedido de prorrogação, para ficar um pouco mais de tempo até que se recupere. Como as perícias estavam para 7 meses, 6 meses, até 9 meses, em alguns lugares até infelizmente por 1 ano, não era incomum que essas pessoas pedissem para fazer a perícia de prorrogação nesses lugares, onde você tem um número maior de tempo de espera. Por quê? Por conta de uma decisão judicial já tomada ainda no tempo que eu era procurador-geral aqui, e depois incluído na lei, essas pessoas faziam essa perícia depois de 9 meses, e mesmo que se encontrassem aptas há muito tempo, recebiam esses 9 meses, causando, claro, prejuízo ao erário. Nós pegamos e cancelamos todas essas perícias, estabelecemos que as pessoas devem pedir prorrogação a cada 30 dias e faremos perícias surpresas para essas pessoas que pedem prorrogação,
ocasionando de alguma forma uma insegurança naqueles que insistem em fraudar a Previdência. Da mesma forma, no atestado médico, que era um temor razoável, tanto do governo, que está nos nossos estudos, também a imprensa nos perguntou, olha, Stefanuto, e o problema de atestado falso? Ele existe e estão sendo mapeados. Nós mesmos já temos encaminhamento a Polícia Federal de alguns casos que o sistema nós temos uma equipe que fica fazendo monitoramento, já detectou comportamentos estranhos de atestado e depois, quando verificado o caso concreto, verificou que era uma tentativa de usar o nome de um médico que o médico nem sabe o que estava acontecendo. Então também esses casos estão sendo tratados e a gente está bastante empolgado, bastante otimista, que nós teremos no ano que vem uma fila equilibrada e teremos também um novo método de concessão que concede às pessoas em poucos dias. O Ateste Med, via de regra, demora de 10, 12 dias, 13 dias, tem lugar até que menos, 4, 5 dias, para conceder o benefício. Isso é uma mudança bastante importante, porque os benefícios estavam sendo concedidos de forma alongada, né? Presidente, seja muito bem-vindo novamente ao Jornal Gente, um bom dia para o senhor. Com o intuito de melhorar a prestação de serviços do INSS, né, a toda a sociedade, o Instituto vem aumentando o quadro de funcionários. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o número total de funcionários do INSS, quantos mais serão contratados e o que o INSS vem fazendo para aumentar sua produtividade. Eu falo de medidas como automação, informatização e afins. Perfeito, obrigado, Sônia. Olha, nós não temos um interesse em contratar de forma desmedida. Quando você contrata um servidor, você contrata para ficar 35, 40 anos aqui. Então é importante que a gente tenha um plano para que ele seja útil do ponto de vista de eficiência, de entrega, nesses 40 anos. Então a contratação ela é demorada, seja pela questão fiscal, seja também que nós temos que ter certeza da falta e da necessidade desse servidor. O quadro nosso, no tempo que eu fui procurador-geral aqui no órgão, de 2011 a 2017, era de 36 mil a 40 mil servidores. Hoje nós temos 19 mil, contando com aqueles 1.000 que foram autorizados pelo presidente Lula logo no início do governo do presidente Lula. Nós temos então 19 mil servidores e 250 que estão na segunda fase do concurso, devem fazer a segunda fase muito provavelmente em janeiro, e nós teremos 19.250, claro, você tem aposentadorias ao longo do ano, deveremos fechar o ano com 19 mil e poucos servidores. Essa é a nossa expectativa. Para o ano que vem, claro que nós temos a expectativa, até para poder melhorar um pouco o atendimento à população também nas agências, na contratação dos remanescentes. Mas claro que isso é uma questão de governo, é uma questão que tem que ter atenção ao equilíbrio fiscal, e a depender disso nós contrataremos mais algum número de servidores. Quanto aos médicos peritos, que não são, na verdade, administrados pelo INSS, eles são administrados pelo Ministério da Previdência, também há um movimento para contratação, mas nós vamos depender de como ficar esse modelo. Se esse modelo se estabelecer, se demonstrar agora na prática, na vida dura, né, como ela é, que ele funciona bem, como funciona em outros países, funciona em Portugal, funciona na Espanha, funciona na Itália, nós teremos talvez que recalcular e ver qual que é a necessidade de médicos peritos. Eu acho que é um equilíbrio, né? Você tem que atender bem a sociedade, atender a tempo e modo, mas não pode tomar nenhuma medida que seja desmedida e que possa ocasionar desequilíbrio fiscal. Tem que pagar benefício para quem deve mesmo, não se pode economizar em pagamento de benefício para as pessoas que têm direito, isso é cruel, mas também nós não podemos dar benefício a quem não tem direito, porque também o contribuinte e todo o modelo previdenciário fica prejudicado. Claro. Presidente, a gente tem mais 2 minutinhos, né? O tempo é curto aqui, o senhor sabe como é que funciona, mas eu tenho mais uma questão para o senhor. Como que o INSS está tratando o envelhecimento rápido da população? O senhor acredita que daqui a um tempo vai ser necessária mais uma reforma da Previdência? O envelhecimento rápido, na verdade, aconteceu nos países europeus e no Brasil está acontecendo mais rápido do que aconteceu lá, embora lá aconteceu há 30 anos atrás. Há medidas para equilíbrio que são muito importantes e o Brasil tem espaço. Por exemplo, a produtividade. Quanto mais a Alemanha se resolveu um pouco o equilíbrio previdenciário com a produtividade. Quando você tem uma pessoa que produz muito mais e gera muito mais renda, você acaba tendo uma contribuição maior que corresponde a 2, 3 brasileiros trabalhando naquela produtividade baixa. Então você tem oportunidades
de fazer isso e manter o modelo de repartição simples. Não é? Essas reformas que foram feitas até então, inclusive por governos nossos, elas são reformas que a gente chama paramétricas. Você muda o parâmetro e vai aumentando o parâmetro, mas elas têm um limite. Você não pode impor às pessoas daqui a pouco 80, 90 anos trabalhando para poder receber o benefício. Então, certamente, isso tem que ser pensado continuamente. Reformas são necessárias, mas não necessariamente essas reformas que frustram os planejamentos das pessoas. As pessoas planejam 30, 40 anos quando vão se aposentar, e aí você faz uma reforma e simplesmente não leva em consideração também a expectativa dessas pessoas, com um ganho fiscal muito pequeno. O Brasil tem que, de forma conjunta, de tratar de uma política transversal para melhorar a produtividade e melhorar o nível de emprego. E também a informalidade. A informalidade é muito alta no Brasil. Se a gente equacionar isso um pouco melhor, nós vamos ter um equilíbrio do sistema rápido, pelo menos pelos próximos 10, 15 anos. Presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, sempre disponível aqui para conversar conosco. Um prazer tê-lo na Rádio Bandeirantes para esclarecer esses pontos que são importantes, né, e mexem muito com a nossa audiência. Um grande abraço para o senhor. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, hein? Obrigada, presidente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Sônia. Desculpe, eu me alongo mesmo, porque o assunto é empolgante. Muito obrigado. Bom dia para vocês.